Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez chegando até você através do... O Mestre falou. Hoje vamos pensar sobre o que, André? Pastor, ainda nas 14 doutrinas escatológicas, teve uma doutrina que nós estudamos que foi a doutrina dos corpos, só que nós vimos apenas os corpos terrestres por conta do tempo. E hoje gostaríamos de analisar junto ao Senhor sobre os corpos celestes. E a primeira pergunta, o corpo biológico vai se desfazer, então como que será o nosso corpo celeste? Como já dissemos na primeira parte, quando analisamos o corpo terrestre, André, que durante muitos anos nós imaginávamos que este corpo biológico, o corpo físico, haveria de ter as suas moléculas revestidas e então nós ocuparíamos o mesmo corpo. Porém, com o passar do tempo, a evolução do pensamento teológico, bíblico-teológico, nós entendemos que não, que há um corpo terrestre e que há um corpo celeste. Há um único capítulo na Bíblia que vai definir isso, revestido de inspiração, revelação e autoridade. Observe que gera uma grande pergunta. E Paulo transcreve. Leia aí 1 aos Coríntios, capítulo 15, o verso de número 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Observou? Paulo ele é explícito em captar o pensamento destas pessoas. Ele entende que todos nós, ao lermos a Bíblia e pensarmos na doutrina dos corpos, que nós teríamos uma determinada dúvida. Olha, como é que vai voltar? Como é que vai ajuntar? Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram nos rios, aqueles que morreram em terra, agora se desfizeram, vão juntar todas as moléculas e refazer? Aí ele dá uma resposta. O verso seguinte, 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ele usa aqui até uma expressão grosseira. Olha, insensato, tolo, ignorante. Ora, se você não semear, de forma nenhuma, não será. Ele vai, dentro dessa resposta, ao meu ver, extremamente duro, pesado conosco, não é? Porque é uma dúvida natural de todo cristão. Ele, então, para amenizar isto, no próximo verso, que é o 37, ele faz uma analogia. Dentro da resposta que ele inicia no verso 36, aí no verso 37 ele faz uma analogia. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Ou seja, Paulo considera então que este corpo aqui é uma semente. Ele vai mostrar que o que permanece é o que está dentro dele. Então o senhor está afirmando que o nosso corpo terrestre é simplesmente uma semente. Exato, André. Simplesmente uma semente. Então nós podemos considerar o corpo humano falso fruto, um pseudo-fruto. Isso. Olha aí o que Paulo diz no verso 38 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, ele está dizendo que esse corpo, então, já é um fruto, que a semente está dentro dele. Agora, esse fruto desaparece, mas a semente ela é eterna, que é o espírito e a alma. E aí, Deus vai dar. João, o apóstolo, quando ele trata deste assunto, em 1 João, por volta do capítulo 2, ele diz, filhinhos ou amados, agora nós somos filhos de Deus, mas não é manifesto ainda o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Logo, podemos sim considerar o corpo como um pseudo-fruto, ou seja, o fruto que traz dentro de si a verdadeira semente. Paulo ele dá um resultado, mas no verso 40 ele dá uma explicação. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Há o corpo terrestre, que é esse, o Adão, e há o corpo celeste, que é o próximo corpo que haveremos de receber. Os saduceus, que era uma seita religiosa existente nos dias de Cristo, eles não acreditavam na ressurreição. Eles então quiseram maltratar a Cristo, pegá-lo em alguma contradição. E falaram de uma mulher, referindo-se à lei do levirato, que ela se casou com 7 irmãos. Todos eles morreram. E aí eles perguntam finalmente, e na vida futura, ela vai pertencer a qual deles? E Cristo diz, vós errais por não conhecer as Escrituras. Porque na vida futura, nem se casam. Nem se dão em casamento. Isto, André, nem se dão em casamento. Ou seja, são assexuados. Eles serão como os anjos. Não tem anjo e anja. Ou seja, não tem gênero.
corpo terrestre tem gênero. O corpo celeste não terá gênero. Essa é a explicação que Paulo traz. Agora, o texto é um pouquinho mais longo, porque vai do 42 até o 44. Paulo deixa muito claro o acontecimento prático. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ou seja, não vai ser este corpo. Nós já vimos na primeira parte, quando falávamos do corpo terrestre, sobre Cristo lá em João, no capítulo 14, o verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vimos também Paulo dizendo que quando esse tabernáculo dessa casa terrestre se desfizer, e recordo-me que naquela passagem o Senhor usou uma versão bíblica que diz barraca. É interessante compreender que estamos mortais. Quando eu digo estamos mortais, eu digo espírito e alma, considerando que o corpo é só uma casa. Chega o momento em que essa casa se desfaz. E aí nós vamos passar para uma outra casa. Incorruptível, imortal. E essa transformação é que muitos não conseguem compreender. Só abrindo um parênteses aqui, ele fala sobre o corpo animal aqui. O animal, o sangue é o que dá a vida, pelo que a gente lê na Bíblia. Então, ele não tem alma e espírito. Ou possui alma ou não possui espírito. O que o senhor entende? Corpo animal é corpo biológico, ou seja, aquele que depende de sangue para prosseguir em vida. Observe a situação dos clones. Dá para se fazer o clone de um ser humano, do corpo, mas não tem como colocar vida nele. Porque uma é a vida do animal, do coelho, do rato. Por quê? A vida deles é de fato o sangue. Ele não tem alma nem espírito. Mas agora, no ser humano, o espírito é a vida dentro do corpo. O sangue é só a vida do biológico. Mas nós temos o abstrato, que é o espírito, a vida, a alma, o intelecto. Então, quando se fala de corpo animal, trata-se de corpo biológico, corpo físico. Outra, a Bíblia vai deixar claro que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso, exato. Quer dizer, esse corpo não. Mas o espírito e a alma que estão dentro dele, com toda certeza. Só que aqui, por exemplo, não querendo contestar o senhor, mas Paulo fala aqui, ó, semeia-se corpo animal, isso, ressuscitará corpo espiritual. Exato. Se há corpo animal, também corpo espiritual. Isso aqui ele não se retrata que, por exemplo, os animais terão... Não. Ele fala do corpo humano. Ou seja, eu e você estamos em um corpo animal. Somos animais racionais. Tanto que a ciência nos considera animais racionais. Então os animais racionais são movidos por espírito e alma. A vida, a essência da vida deles está no espírito e na alma, que são os elementos abstratos que vivem dentro do corpo. Não obstante, o corpo ser biológico e por isso depender do sangue. Agora os animaizinhos, os irracionais, como elefante, girafa, esses não possuem nem espírito nem alma. E o senhor há de observar lá no Gênesis que eles foram dados como alimento para o homem e como participantes do ecossistema. A vida deles está restrita à terra. Já nós não. Nós ocupamos um corpo animal e futuramente haveremos de ocupar um corpo celestial. Há uma outra questão que ele trata de uma similaridade, 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Há aqui um equívoco por parte de alguns estudantes da Bíblia Sagrada que se deixam levar pela ideia de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, corporeamente. E Paulo então esclarece que não. No corpo, nós trouxemos a imagem do Adão, do homem da terra. Agora, lá no espírito e na alma, nós preservamos a imagem e a semelhança divina. E quanto ao corpo celeste, nós haveremos de ser semelhantes a Cristo. E
Finalmente nós temos o processo desta metamorfose que está em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 50 ao 54. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, que é isto que é mortal, se revista de imortalidade. Na doutrina do arrebatamento, nós vamos voltar a usar os mesmos textos, porém com uma conotação diferente. Mas aqui o que nos vale no momento, na doutrina dos corpos celestes, é entendermos que quando Paulo diz, olha, quando isto que é mortal, deve-se entender que a conotação da palavra grega usada aqui do artigo, quando isto que está mortal. Porque nós não somos mortais, nós somos de Deus, saímos dele, então é eterno. O corpo que nós usamos, este sim é mortal. Então Paulo diz, olha, quando isto que está mortal se revestir da imortalidade, ou seja, quando o meu espírito e a minha alma, o seu espírito e a sua alma, adentrar um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não envelhece. É quando então nós praticamente voltaremos ao princípio, com a diferença dos corpos. Porque lá na dispensação da inocência, não se contavam os dias. Quando nós chegarmos lá na frente, que assumirmos um corpo incorruptível, não vamos envelhecer, não vamos ter problemas com as marcas de expressão, envelhecimento, as fraquezas. Talvez por isso Deus tenha dito lá no Apocalipse, ou a Bíblia nos traga no Apocalipse, e Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, querendo mostrar a nós outros que não haverá morte, dor, tristezas, não envelheceremos, não sofreremos as intempéries que sofremos no tempo presente. Estas pequenas tribulações ficaram para trás. E a vocês, amigos, que Deus em Cristo prossiga lhes abençoando, e nós nos encontraremos, se Deus disser que sim, novamente no canal O Mestre Falou. Os Homens Interpretaram. Estamos trazendo a vocês as interpretações dos textos bíblicos. Porque você é imprescindível para nós. E a Bíblia é o nosso alvo e a nossa meta. Fique na paz, prossiga na fé e proceda sempre com justiça, o que é próprio do caráter cristão. Até lá.